O que eu tenho explicado para as pessoas é que a data de 31 de dezembro de 2014 é uma data super importante para a lei. Por quê? A lei fala que é no dia 31 de dezembro de 2014 que você deve tirar a fotografia, digamos assim, do patrimônio, para que você então possa perceber qual é o patrimônio que vai ter que ser valorado para que ele sirva como base de cálculo do tributo devido. E esse aspecto temporal ele é importante também porque é o momento que a lei escolheu para utilizar e fixar o valor do câmbio que vai ser utilizado para o cálculo do imposto e da multa, os 15% de imposto e 15% de multa. Existe de fato uma discussão técnica, acadêmica, se o valor que vai ser utilizado é o valor de 31 de dezembro, ou se o valor que vai ser utilizado é o maior valor que tenha sido verificado em termos de acréscimo nessas contas. A Receita Federal do Brasil, no programa de perguntas e respostas, fez alguns esclarecimentos a respeito disso e uma das perguntas ela tenta responder a isso, mas tenta erradamente, como aliás a Receita Federal do Brasil faz errado em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões faz certo, e eu até concordo com algumas respostas que estão ali, mas não concordo com todas. E essas respostas foram dadas por meio de uma instrução normativa da Receita Federal que não tem nada a ver com uma lei que saiu do Congresso Nacional. Uma instrução normativa, rigorosamente falando, ela é uma orientação que é dada aos agentes públicos fazendários. É que essas instruções normativas, elas pipocam ao longo da história e da vida da Receita Federal do Brasil, e a Receita Federal do Brasil tem usado as instruções normativas quase como se lei fossem para estabelecer uma série de comandos que acabam repercutindo na vida dos contribuintes. Mas tem várias coisas que estão nessa instrução normativa com as quais, evidentemente, eu não concordo. Então, é fundamental que você realmente sente para conversar com um profissional especializado na área, para que você discuta com ele se o valor que vai ser utilizado para fazer o cálculo do imposto será o valor que estava, por exemplo, presente nas contas bancárias em 31 de dezembro, ou o valor dos imóveis que estavam avaliados em 31 de dezembro, ou se vai ser o maior valor acumulado de entradas que entraram, por exemplo, nessa conta, porque eventualmente isso vai render na prática uma diferença de tributo a recolher. Existem vantagens e desvantagens de se adotar uma possibilidade ou de se adotar outra. O fato é que você precisa sentar com um profissional especializado porque ele vai ter que te explicar quais são as vantagens de fazer o cálculo levando em conta o valor que era corrente e presente na conta em 31 de dezembro, e sim, essa interpretação é possível de se ter. Na minha opinião, diga-se de passagem, a instrução normativa da Receita Federal está falando mais do que poderia e deveria, porque a lei não diz aquilo que a Receita Federal disse na instrução normativa. Mas você precisa discutir isso com um profissional especializado para que você, em conjunto com ele, escolha qual será a postura que você vai adotar. Se você vai adotar uma postura mais conservadora ou se você vai adotar uma postura menos conservadora do ponto de vista da opinião da Receita Federal. Não é porque a Receita Federal acha que é verdade. Estamos cansados, nós tributaristas, de discutirmos com a Receita Federal, e são várias ao longo das últimas décadas as instruções normativas da Receita Federal que foram julgadas inconstitucionais e ilegais. Então é preciso que você realmente foque esse assunto com o profissional que vai te assessorar.